Eu nasci no lar católico não praticante. 2 meses antes de nascer, a minha avó, ela foi batizada na igreja adventista. E quando eu nasci, ela me deu uma Bíblia de presente que eu guardo até hoje. Durante a nossa infância, foi muito pobre. Eu me lembro que muitas vezes nós não tínhamos o que comer. Eu tinha um tio, ele me acordava 3 horas da manhã e me levava para o subúrbio da cidade a fim da gente fazer uma lotação, levar os passageiros para a feira de São Joaquim. E eu era o cobrador e ficava gritando, Paripe a 5, Paripe a 5. E durante um bom tempo foi assim. Quando chegava no final de semana, eu tinha que entregar a Kombi limpa para o meu tio. Ele me dava o dinheiro, eu recebia o meu dinheiro, meu pagamento da semana, eram 30 cruzeiros na época, e com aquele dinheiro eu me dirigia até a loja de material de construção e comprava aquelas varas para ajudar a minha mãe a construir uma casa de taipa, porque nós não tínhamos nem mesmo onde morar. Às vezes nós não tínhamos o que comer e foram momentos difíceis. Eu me lembro que durante uma época nós morávamos perto de um aterro sanitário, e quando chegava um carro com alimentos já com prazo de validade vencido, eles despejavam e nós ficávamos ali tentando encontrar algum alimento para levar para poder matar a nossa fome. Além das privações, uma outra coisa que impactou muito a minha vida durante a infância foi que a gente vivia em um lar que tinha violência física. Meu pai, apesar de ser um homem muito honesto, muito bom, mas ele tinha um problema, que era a bebida. Ele era um alcoólatra e muitas vezes ele espancava os filhos, batia na minha mãe. E foi um momento realmente muito difícil que marcou muito a infância e a minha adolescência também. A minha conversão, ela se deu quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer de colo de útero e eu era adolescente nessa época. Eu me lembro que os meus pais estavam separados, meu pai estava longe, não sabia onde ele estava mais por causa da bebida. E a minha mãe estava no hospital, fazendo a radioterapia, a quimioterapia. Um dia eu fui visitá-la no hospital e eu me senti muito mal, porque ela estava muito magra, sem cabelo. Eu saí dali do hospital e fiquei assim, arrasado. E eu estava numa praça no centro da cidade, em Salvador, e eu estava ali chorando, porque eu era o irmão mais velho. Meu pai não estava em casa, minha mãe doente e eu preocupado com os meus irmãos menores. Então foi um período muito difícil para mim, porque eu era um adolescente, eu tinha acho que 14 anos de idade e eu estava chorando muito nessa praça. Foi quando eu levantei o rosto, abri os olhos e eu me deparei, eu estava na frente das tábuas da lei de Deus. Estava em frente a um fórum Rui Barbosa. Esqueci dos meus problemas e comecei a me lembrar exatamente dos ensinamentos da minha avó quando eu era pequeno, a Bíblia, as coisas quando ela me levava para a igreja aos sábados, aquilo realmente voltou à tona e eu fiquei assim muito pensando na minha própria situação espiritual. Por incrível que pareça, Deus tem muitas formas de trabalhar no coração, né? Essa foi a forma ali, eu diria que foi o momento do meu resgate, quando Deus tocou no meu coração e fez eu sentir realmente o peso dos meus pecados. E eu posso dizer que foi naquele momento que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E pela primeira vez eu orei pedindo a Deus um milagre. O milagre era a cura da minha mãe, mas Deus fez muito mais do que isso. Além de ter restaurado a saúde da minha mãe, Deus realizou uma cura espiritual em mim. Porque devido aos problemas da infância, devido à violência que a gente experimentou em casa, eu nutri um ódio muito grande pelo meu pai. Já batizado, com 17 anos, eu peguei a minha Bíblia no sábado de manhã, fui para a igreja, e eu olho na rua, tinha um homem caído no chão, maltrapilho, assim, eu me aproximei para olhar e eu reconheci era o meu pai. E aquilo ficou realmente assim muito forte. Me deu vontade de andar, de seguir em frente, mas naquele momento uma voz dizendo assim, volte e ajude. Eu me senti assim muito tocado naquele momento a pegar e ajudar o meu pai. Nós o levamos para casa. Minha mãe também, ela o aceitou e nós começamos a ajudá-lo porque ele estava completamente sem rumo. Eu diria que naquele momento ali Deus me deu também um outro milagre que foi tirar exatamente do meu coração esse ódio. Me deu a capacidade de poder perdoar o meu pai. Eu me lembro que depois, antes dele morrer, meu pai uma vez havia dito para os meus irmãos, porque a gente sempre procurava exatamente levar o evangelho, levava o pastor, levava os irmãos para poder fazer culto na minha casa. E meu pai, vendo aquilo, ele dizia que gostaria muito que os meus irmãos fossem como eu. Então, para mim, aquilo foi uma resposta e eu fiquei muito feliz com isso. E eu continuei estudando, dando duro, apesar da pobreza, apesar das dificuldades, mesmo trabalhando, a gente estava procurando sempre crescer nos estudos. E Deus me deu a graça de poder estudar e hoje eu sou um professor universitário. Eu acredito que tudo que eu tenho na vida foi exatamente por causa das escolhas que eu fiz. Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar, a fé,
né? Essa experiência espiritual que eu tive foi decisiva para que eu pudesse escolher o caminho ao seguir. Eu também sou muito feliz porque eu consegui ter uma família, formar uma família, diferente da qual eu vivi, porque eu não queria reproduzir as coisas que tinha na minha família, então eu sou muito grato a Deus porque eu tenho uma família que eu acho linda. Eu acho que se existe uma fórmula para o sucesso, é essa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.